Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro e desta vez nós vamos falar sobre a posição que determina, evidentemente sobre os nossos posicionamentos e determinações. E antes de começar, eu peço para você que deixe o seu like no nosso canal, que é muito importante para o nosso trabalho. E se você não é inscrito, se inscreva. Então, sobre o nosso tema, né, a posição que determina, nós vamos só nos situarmos na realidade o que é posicionamento, né? Posicionamento é opinião, né? A opinião que nós temos sobre alguma coisa, a própria tomada de posição, a postura em relação a algum assunto, alguma coisa, um parecer nosso, também estabelecer princípios. Isso é posição. E determinação são as nossas resoluções, as nossas decisões, deliberações, firmeza, persistência para conseguir aquilo que desejamos. E a força da nossa determinação precisa estar atribuída na fé, no foco daquilo que queremos, na força interior que não é tão somente nossa, mas é daquele, não é, que habita dentro de nós. E como conseguir algo quando nós desejamos, quando nós queremos, né? Nós temos que ter, queridos, nas nossas decisões, no nosso posicionamento, nas nossas determinações, nós temos que agir com determinação, com ousadia, com intrepidez. Nós temos que ser, como poderemos dizer, nós temos que ser corajosos, afoitos, ordem naquilo que queremos, não é verdade? E isso tudo que nós falamos tem que estar direcionado no que é verdadeiro, no que provém do Senhor e que é sobre nós. Nós precisamos descobrir o que realmente queremos, o que é que nós queremos. Nós precisamos saber também como recorrer, a quem recorrer. Estamos nos estabelecendo na direção certa, na posição certa. Temos que estabelecer, sabe o quê? Prioridades. Nós temos que priorizar aquilo que queremos. Nós temos que evitar distrações. Nós não podemos fazer nada, alguma coisa para impressionar ninguém. Nós não precisamos impressionar ninguém. Não é esse o nosso foco. Nós temos que nos direcionarmos para aquilo que é certo, para aquilo que você quer, no equilíbrio de todas as coisas. Eu vou dar um exemplo assim bem grosseiramente. Assim, por exemplo, se você quer emagrecer, você precisa fazer uma dieta séria, uma dieta equilibrada, uma dieta orientada. Aí você vai dizer, não, eu quero emagrecer, mas eu vou orar, eu vou pedir ao Senhor para emagrecer e vou continuar comendo tudo que eu quero, tudo que tem direito. Será que você vai emagrecer com essa oração? Você comendo tudo aquilo que você quer? Porque Jesus, ele não trabalha contra princípios, né? A nossa oração deveria ser, nesse caso, pedir ao Senhor que nos determinasse uma alimentação correta, para que nós pudéssemos atingir o nosso objetivo, o nosso foco, né? Então, nós temos que ter posicionamento e determinação corretas. Para isso, eu vou citar aqui uma história breve, eu vou contar de uma forma resumida, muito interessante, onde a gente vê uma posição e uma determinação
que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, que vai do 35, eu vou ler o verso 35 e 37, que diz assim, é sobre o cego de Jericó, e diz assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, ele, Jesus, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então aquele cego, aquele homem que tinha aquela deficiência, aquele mendigo, né? Uma pessoa totalmente discriminada na sociedade, uma pessoa que carregava sobre si uma capa de mendigo, de miserável. Ele sabia que Jesus vinha, se aproximava, ele já sabia que Jesus era aquele que fazia milagres, que era aquele que mudava situações. Ele precisou tomar uma certa posição, ele tinha que tomar ele tinha que ter uma determinação, se autodeterminar, se ele queria mudar aquela situação. Bartimeu, o nome dele, ele era simplesmente um cego, um mendigo, um miserável, era um Zé Ninguém, excluído da sociedade, rejeitado, e ele estava ali, diante de algo que poderia mudar a sua situação, mas ele precisava tomar uma posição, ele precisava se autodeterminar, ele precisava agir com fé, com ousadia, com intrepidez, com coragem. Ele precisava enfrentar uma sociedade totalmente contra ele. E eu pergunto assim, eu indago assim, o que nós temos feito diante das circunstâncias adversas nas nossas vidas, diante dos problemas? Que posição, que posicionamento nós temos tomado? Você tem canalizado a sua fé para o caminho certo? Não é? Porque não basta dizer assim, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Aonde você tem canalizado a sua fé? Mesmo que você a tenha canalizado para a direção certa, você tem vivido em fé? Não basta crer, não basta dizer, nós temos que viver, nós temos que nos mover em fé. Em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Queridos, a situação de Bartimeu era uma situação delicada. Ele tinha que clamar ao Senhor para ser visto, chamar, e as pessoas mandavam que ele parasse, que ele se calasse, fique aí calado, não incomode o Senhor. Eu vou usar aqui as minhas palavras, você não é ninguém, você não é nada, fique aí na sua. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, durante 12 anos aproximadamente, eu recebi palavra de condenação, sabe? Em vários profissionais, em vários médicos da saúde, eu chegava e o que eu ouvia, ele era assim, o seu problema é crônico, o seu problema não tem cura, isso não tem solução. Olha, se chegar a evoluir, será necessário operar, uma operação bastante delicada, sabe, amados? Numa determinada noite, numa ministração, eu atentei com mais precisão à palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos. Como eu disse aqui, você não pode se distrair. E como Bartimeu fez, eu joguei fora a capa da condenação. Você não pode, sua doença é crônica, não tem o que fazer, a sua medicação é paliativa. Eram as palavras, mas eu agarrei a palavra da cura,
a palavra que salva, a palavra que transforma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu não sei que tipo de capa está sobre os seus ombros. Eu sei apenas que é hora de você crer, que é hora de você exercitar a fé, andar em fé e jogar todo o fardo, todo o peso no lixo, todo o fardo fora, se livrar deste peso e crer exatamente naquele que pode modificar esta sua situação. Porque o Deus que me libertou desse jugo é o mesmo que está aí, neste lugar que você está me ouvindo e me vendo. Neste lugar que você se encontra. É o Deus que esteve lá com Bartimeu, que esteve comigo, que está comigo e está com você. Sabe, meus queridos, a solução do seu problema, do meu problema, a solução de qualquer ventania bravia se chama, sabe como? O nome dessa solução? Jesus. Jesus é a solução. E ele, Jesus, ele fala com Bartimeu nos versos 41 e 43 do mesmo capítulo 19 de Lucas. Essa passagem está em Mateus, Marcos e Lucas, nós estamos aqui em Lucas. Que quer? Jesus pergunta para o cego, não é? Aquelas pessoas que diziam para que ele se calasse, o Senhor mandou que o levasse até ele, e as mesmas pessoas que queriam impedir Bartimeu se aproximar do Senhor foram essas mesmas que foram lá levá-lo. E Jesus disse assim: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu disse a vocês que eu recebi durante mais de 12 anos palavra de condenação. Num determinado momento, diante de um profissional, de um médico competente, há pouco tempo, ele com um exame na mão, ele olha para mim e diz assim: aqui não tem nada. Você não tem nada, você não tem sequela de nada, seu pulmão funciona normalmente, você não tem essa doença. Eu digo para vocês que foi difícil segurar o choro, a emoção diante do médico, diante daquele profissional, porque eu olhava ali e eu vi um anjo do Senhor. Queridos, eu havia jogado a capa da condenação fora. Nós precisamos crer antes. Aleluia! Eu quero dizer para você que você será a razão no meio da sua parentela, no meio de onde você vive, de glorificação ao Senhor. Tome a posição e a atitude certa, se autodetermine, determine viver em fé, determine mergulhar na palavra do Senhor, se aprofundar neste conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos livres, mais nós vivemos e usufruímos da glória de Deus. Esta é a minha palavra para você neste momento. Viva, você é chamado para vencer. Sua vida foi chamada para dar certo. Tome a posição certa e seja, queridos, ricamente abençoados. E agora, beijo no teu coração.